Graça e paz, glória a Deus, glória a Deus. Quem aqui pode glorificar o nome do Senhor Jesus nesta manhã? Quem aqui pode agradecer a Ele por mais um dia, por mais uma oportunidade, por mais um momento riquíssimo na presença dEle? O Senhor nos prepara esta manhã, 4/3, para estarmos aqui reunidas no nome dEle, para glorificarmos a Ele, para termos um momento de aprendizado, um momento de busca, um momento de comunhão, um momento de conexão. Hoje iniciamos Betânia, lugar de relacionamentos profundos. E refletindo sobre isso, como está o meu e o seu relacionamento com Deus? Como está o nosso relacionamento com Jesus? Como está o nosso relacionamento com a nossa família, com a nossa parentela, com o nosso marido, com os nossos filhos? Como está? Irmãs, é uma manhã, tenho certeza que o Senhor ele vai usar a vida, né, da nossa irmã Alessandra, que já está aqui. É de Alessandra para Alessandra hoje, hein? Oh, aleluia, é profético, glória a Deus. E eu tenho certeza que o Senhor já tem colocado no coração dela, ela que é essa mulher, né, que o Senhor tem levantado nesse tempo, com instrução, né, com essa vocação, né, do ensinamento, de trazer o ensinamento. O Senhor tem levantado ela como mestre nesse tempo para nos ensinar, né? E eu tenho certeza que o Senhor ele já tem revelado ao coração dela palavras-chave. Hoje será um momento de virada de chave na minha vida e na tua vida. Então não fica distraída, não perca o foco. Vem com teu coração ensinável, com teu coração humilde. Pega a tua Bíblia, né? Porque eu tenho certeza que nós vamos fazer muito uso dela hoje. Então, pega a tua Bíblia, pega o teu caderno, a tua caneta e não perca nada, irmãs. Não deixa nada tirar a sua atenção nesse momento, né? Esteja 100% aqui nesta live, né, para poder aprender mais e mais sobre o Senhor. O Senhor, ele tem hoje lições importantes para ensinar a mim e a você. Então, eu espero que, como eu, você está aí com seu coração quentinho, né? Como diz a minha amiga Karina, um coração humilde, pronta para poder receber tudo que o céu tem preparado para nós, amém? O Senhor, ele tem uma palavra a ser revelada, né? Porque Betânia é um lugar especial, é um lugar de encontros, é um lugar de comunhão, é um lugar de mesa, é um lugar de milagres, é um lugar de cura. O que você precisa hoje? Qual que qual que é o seu clamor hoje? Qual que é a sua petição hoje? Qual que é o favor que você precisa de Deus hoje? A família de Marta, Maria e Lázaro chegou um momento que precisava de um milagre. Chegou um momento que precisava, aleluias, que mudasse a situação a qual eles estavam passando. Eles precisavam de um milagre na vida do irmão. Qual que é o milagre que você precisa nesta manhã? Qual é a intervenção divina que você precisa para a tua vida nesta manhã? Eu sinto o Espírito Santo falar com mulheres deste grupo. Qual que é? Então não perca tempo, não perca tempo. Entreguem isso no altar do Senhor, coloca aos pés do Senhor, fala com Ele, abre o teu coração nesse momento, abre a tua mente para receber e vamos falar com Deus, vamos falar com o Senhor nesta manhã, em nome de Jesus, amém? Eu quero passar para minha amiga Karina, que já está aqui na live, amém? Para ela fazer essa oração. Em seguida, nós damos sequência, aleluias, a esse momento de devocional, em nome de Jesus. Chegamos em Betânia. Vamos iniciar hoje e eu quero que você convide o Espírito Santo nesse momento. Entregue a tua Betânia. Que nós possamos chamar o Espírito Santo para adentrar a nossa Betânia nessa manhã. Ele é o convidado especial dessa live, da nossa casa, da nossa vida, da nossa família. Só quem vai hoje
caminhar com Cristo em Betânia. Eu te convido a orar, abrir o teu coração, e nós vamos entrar nesse momento de clamor em nome de Jesus. Pai, eu te agradeço, Pai. Eu te louvo porque o Senhor preparou esse dia para as nossas vidas. Nós deitamos, dormimos e acordamos, e o Senhor nos sustentou. A misericórdia, Senhor, ela foi renovada, e é por isso que não fomos consumidos. Senhor, eu te agradeço, porque o Senhor preparou, Senhor, essa oportunidade contigo nessa manhã. E eu quero te render graça, glória e louvor. Espírito Santo, eu te convido nesse momento a adentrar, Senhor, a esses lares, aonde chegar o som da nossa voz, aonde essa live, esse convite, esse link dessa live chegou hoje, Senhor, com esse propósito Betânia, cada vida, cada coração, cada lar, cada família. Pai, Betânia não é só um lugar geográfico para nós nessa manhã. Betânia é um lugar espiritual e profético, aonde nós vamos caminhar contigo, aonde nós vamos aprender, Senhor, de ti, aonde nós vamos fazer uma entrega verdadeira, genuína, Senhor. Nós estamos aqui para nos entregar, como Maria entregou, Senhor. Ai, ela quebrou, Senhor, aquele vaso de nardo, Senhor, a ti, tudo que ela tinha. Nós queremos nesse momento entregar a ti tudo que nós temos e somos. Nós queremos relacionamento. Nós queremos mais de ti, Senhor. Nós queremos te conhecer, Senhor, como quem tu és nessa manhã, em nome de Jesus. Então, Espírito Santo, tu és bem-vindo agora no nosso lar. O nosso lar representa agora a nossa Betânia. A nossa família representa agora essa família. E nós te convidamos, Espírito Santo. Senta nessa mesa, porque tu és o alvo dela, Senhor. Nós entregamos a nossa mesa de relacionamento e comunhão a ti. Fica conosco nesse momento. Vai trabalhando sobre cada lar e família agora, Senhor. Pai, ao passo que essas quartas-feiras nós vamos estar aqui, te ouvindo, sendo ministradas, curadas, convertidas, saradas. Arabarachou. O Senhor nos ensina também a ser mulheres, ó Pai, comprometidas, a ser mulheres amigas, ó Pai. Assim como o Senhor vai nos ensinar a ter relacionamento profundo contigo, que nós possamos nos tornar também amigas de Cristo, amiga das amigas, ó Pai. Que o Senhor cure relacionamentos nessas lives, que o Senhor nos cure por dentro, que o Senhor cure mesas, que o Senhor cure lares, que o Senhor chame Lázaros para fora, que todo sepulcro seja aberto, Senhor, que a nossa Betânia seja alvo da intenção, Senhor, da adoração e da tua palavra, em nome de Jesus, Senhor. Nós somos tuas, ó Pai. Estamos aqui rendidas à tua vontade. Fala, que a tua serva ouve. Vem Espírito, vem Espírito. Nós queremos te sentir como nunca sentimos. Ah, Senhor, enquanto a Alessandra vai ministrando a tua palavra, Senhor, eu sei que o Senhor já colocou a semente no coração da tua filha.
filha. E eu te louvo pela vida dela nessa manhã, Senhor. Quanto ela tem nos edificado, nos curado, Pai. Eu te peço, jorre através da tua filha. E conforme ela vai ministrando, que o nosso coração seja alvo da tua palavra. Que nós possamos, ó Pai, sairmos dessa live hoje, Senhor, pensativas. Que nós possamos sair confrontadas pela tua palavra, gerando algo novo dentro de nós. Em nome de Jesus, que a tua palavra, ela atinja na divisão da alma e do espírito, nas juntas e na medula, Pai. Em nome de Jesus, seja bem-vindo, Senhor. Nós estamos aqui por causa de Ti. A honra, a glória e o louvor é Teu. Fica conosco, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Deus seja louvado. E como Deus usava a pastora Karina para falar, né? Que seja um momento de alinhamento, né, irmãs? De cura de relacionamentos. Que possamos ser curadas, ser restauradas. Que se existem em nossos relacionamentos, né? Coisas que têm atrapalhado a comunicação, a comunhão, a aliança, que em nome de Jesus, nas nossas vidas pessoais, nas nossas vidas profissionais, que nós viemos estar com o nosso coração aberto para receber essa cura em nome de Jesus. Amém? Será um tempo diferenciado. Eu quero também dar uma oportunidade para a pastora Ellen, amém? Que vai fazer um momento de um louvor. E pastora Ellen, que já está conosco. Seja bem-vinda, minha amada. Deixa Deus te usar em nome de Jesus. Eu não sei o que ele viu em mim. Não entendo por que me amou. Eu nem sou o que devia ser. Obrigada, Jesus. Mesmo assim, ele me abraçou. Sou pequeno e tão grande. Eu sou falho, ele é fiel. O que eu deveria morrer, mas ele me prometeu o céu. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei porque me escolheu. Mas uma coisa eu sei, tudo que eu tenho ele me deu. Aleluia! Eu não sei o que ele viu em mim. Não entendo porque me amou. Eu nem sou o que devia ser. É Jesus. Mesmo assim ele me abraçou. Sou pequeno e tão grande. Eu sou falho, ele é fiel. O que eu deveria morrer, mas ele me prometeu o céu.
falta algo em mim, eu jamais saberei, porque me escolheu. Mas uma coisa eu sei, tudo que eu tenho Ele me deu. Nós somos essa manhã te adorando, Jesus. Seja engrandecido, seja exaltado, Senhor, pois tudo é para ti, Jesus. A nossa vida é tua, Pai. A nossa casa é tua. Nosso ministério é teu. A nossa vida é tua, Jesus. Oh, aleluia. Nós queremos te adorar, Senhor, pois tu és digno, Senhor. Aleluia. Aleluia. Por isso eu estou aqui e te não adorar. Falta algo em mim, eu jamais saberei, porque me escolheu. Mas uma coisa eu sei, tudo que eu tenho Ele me deu. Tudo que eu tenho Ele me deu. Tudo que eu tenho Ele me deu. Assim, eu agradeço a minha oportunidade, que Deus possa abençoar a tua casa, a tua família, em nome de Jesus. Aleluias. Glorificado é o nome do Senhor. E que possamos ser adoradores, né, verdadeiramente. Que possamos adorar o Senhor. Que possamos adorar Ele, né? Porque Ele é digno de honra, de louvor e de toda adoração. Amém, amadas? Então, hoje, nós estamos aqui com a nossa amada Alessandra Gama. Amém? Glória a Deus. Ela será a ministra do Senhor nesta manhã. E tem sido uma pessoa que o Senhor tem levantado nesse tempo para nos alinhar, nos edificar, para trazer palavras reveladas, né, da parte do Senhor. Nos ajudou aí com a gravação, né? Então tem sido um canal de bênção para as nossas vidas. O Senhor tem nos abençoado com vida de mulheres aqui neste grupo e nós somos muito gratas a Ele por isso, né? Eu sempre digo que juntas somos mais fortes, né? É muito importante nós termos pessoas que compartilham do mesmo propósito, que compartilham da mesma visão, da mesma missão. E foi para isso que nós somos chamados. O Senhor, Ele nos une em um único propósito, que é a serviço do reino. Amém? Então, eu tenho certeza que o Senhor já tem revelado ao coração dela uma palavra poderosa. A pastora Karina já orou pela vida dela e eu quero que nós recebemos ela nesta manhã. Amém? Seja bem-vinda, minha amada. Saiba que é um prazer tê-la aqui, né? E somos muito grata a Deus pela tua vida e eu agradeço muito ao Senhor por essa aliança, por essa amizade e por essas conexões a qual o Senhor tem feito neste momento. E a Alessandra é uma pessoa assim. O Senhor tem colocado em nosso caminho para nos edificar, para nos abençoar, para ser realmente uma semente em nossas vidas. Que Deus te abençoe nesta manhã, que você fale tudo que o Espírito Santo jorrar aí no seu coração, em nome de Jesus. Deixa Deus te usar no profundo, não retém nada, em nome de Jesus. Amém, amados? Vamos receber a nossa irmã Alessandra. Eu já ia falar aplaudindo ao Senhor, né? Que na igreja a gente fala assim. Vamos aplaudir o Senhor, aleluia, glória a Deus. Aplaudindo o Senhor que está sobre a vida dela, em nome de Jesus, amém? Sinta-se à vontade. Pega o seu caderno, o seu caderno, a sua Bíblia, e vamos ouvir o que o Senhor tem a falar nesta manhã ao nosso coração, em nome de Jesus, amém? Eu fico muito honrada por ter sido convidada para ir para Betânia junto com vocês. Quando a pastora Karina falou comigo, acho que em dezembro, dizendo que Deus estava querendo levar ela para Betânia, disse, então vamos para o passeio. Eu até comentei, na minha cidade, Betânia é nome de um bairro, e parece que a gente não é muito bom com a pronúncia correta. Lá em Manaus, de onde eu vim, o pessoal chama de Betânia,
como se fosse NH, acho que já é vício de linguagem. Eu falei assim, então vamos para Betânia. E o tema que nós temos para hoje é antes de servir, permaneça. E eu quero compartilhar essa palavra que o Senhor trouxe para mim durante o decorrer das últimas semanas acerca de Betânia. Antes da gente entrar propriamente em Betânia, é interessante a gente saber que no Novo Testamento a gente tem várias citações acerca dessa cidade, e nós podemos ver que Jesus ia para Betânia em momentos onde ele queria ficar com os amigos, onde ele queria ficar na casa de Marta, de Lázaro e de Maria. Era um lugar de conforto para ele, um lugar de consolo, um lugar para descanso. E para nós podermos falar hoje do contexto onde Jesus está na casa deles, a gente vai primeiro mostrar na cronologia dos fatos para que você entenda cada coisa na sua ordem. Então, a gente tem 3 eventos em Betânia que a gente vai visitar hoje. O primeiro deles está no livro de Lucas, capítulo 10, do versículo 38 até o 42. Nesse texto, esse é aquele primeiro jantar. É aquele jantar onde Marta está toda atrapalhada, tadinha, correndo da cozinha para a sala, entre as panelas e pratos. Jesus está conversando com seus discípulos. E Maria está onde? Maria está lá, nos pés de Jesus. Aí a gente vai depois para João capítulo 11. Em João 11, na cronologia dos fatos, é o momento em que Lázaro morre e Jesus aparece para ressuscitá-lo. E por último, a gente vai para o segundo jantar. Nesse segundo jantar, Marta está servindo, Lázaro está à mesa e Maria está fazendo o quê? Maria está de novo lá nos pés de Jesus, que pelo que dá a entender é o lugar favorito da Maria. Então, nós temos assim, entenda que é nessa ordem que as coisas aconteceram. O primeiro jantar, a morte, a ressurreição, e depois o segundo jantar. E aí nós temos 4 personagens na nossa história. A gente tem Jesus, que é o nosso protagonista, ele está no primeiro jantar, ele está na ressurreição de Lázaro e ele está no segundo jantar. A gente tem Marta. Marta, ela está no primeiro jantar servindo a todos. Ela está, naquele momento, ela está bem atrapalhada, ela está chateada, porque Maria não está ajudando. E a gente tem Maria, que nas 2 situações está aos pés de Jesus. No primeiro momento, ela está ouvindo, e no segundo momento, ela está ungindo os pés de Jesus com o nardo precioso. E a gente tem Lázaro, que entra mudo e sai calado, tadinho. A gente até entende, porque no segundo episódio ele está morto, né? Então o morto não fala. Mas ele é citado no primeiro jantar, ele é citado no segundo jantar, mas ele entra mudo e sai calado. Então a gente vai concentrar os nossos olhares em Jesus, Marta e Maria. A gente vai começar lendo Lucas, capítulo 10, e do versículo 38 a 42, eu escolhi a versão mais tradicional, que é a Almeida Revista e Corrigida, e nós vamos entender o que aconteceu naquele jantar. A palavra diz assim: e aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã, chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços e, aproximando-se, disse: Senhor, não te importas que a minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Agora a gente vai ler também o segundo jantar, que está escrito no Evangelho de Jesus, escrito por João, capítulo 12, versículo 1 a 3, também na Almeida Revista e Corrigida. O versículo 1 diz assim: Foi, pois, Jesus, 6 dias antes da Páscoa, a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera e a quem ressuscitara dos mortos. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, e Marta servia. E Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então, Maria, tomando uma libra de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhe os pés com os seus cabelos, e encheu-se a casa do cheiro de unguento.
E aí a gente tem que parar para fazer uma pergunta, e eu faço essa pergunta para você hoje. Lá no primeiro texto que a gente leu em Lucas, a gente vê que a Marta estava servindo. No segundo texto, que é o segundo jantar, a gente vê que a palavra diz que Marta estava servindo. Então, qual é a diferença entre a Marta de Lucas 10, a Marta de João 12, se em ambas as situações elas estavam fazendo a mesma coisa? Ela estava servindo. O que aconteceu entre uma Marta e a outra Marta? Porque no primeiro jantar, Jesus diz assim, Marta, Marta, por que você está distraída, ansiosa? Por que você está fatigada? Mas no segundo jantar, a palavra diz que ela estava servindo e Jesus não fala nada. Então, qual é a diferença entre uma e outra? Antes da gente entrar na resposta disso, entender qual era essa Marta e qual era a segunda Marta, que são a mesma pessoa, eu preciso primeiro falar para vocês sobre duas fake news que rolam por aí nas nossas pregações ouvidas e nas igrejas, e que a gente vai desmistificar hoje. A primeira é que Maria é mais espiritual que Marta. E a segunda é que Marta estava errada porque trabalhava demais. Então, primeiro que comparação dói. A gente não pode comparar ninguém com ninguém. Deus foi perfeito em fazer cada um com a sua própria digital, com a sua própria identidade, a gente não vai comparar Marta com Maria, até porque eu não gosto, sinto-me ofendida, amo Marta, sou time Marta e não gosto desse estereótipo. Não gosto quando eu estou entre a pia, a geladeira, o fogão, uma roupa passando com ferro na outra mão e alguém diz, Marta, Marta. Assim, são chamadas as mulheres que estão sempre trabalhando com várias atividades e parecem sobrecarregadas. E nós, como mulheres, normalmente estamos sobrecarregadas sim, né? A gente, às vezes, trabalha o dia inteiro fora, quando chega em casa, prepara jantar, ajuda a menina na tarefa de escola, passa a roupa do marido e se prepara para no dia seguinte já estar com tudo em dia, inclusive com a marmita feita. Então, essa sobrecarga, isso além disso, ainda com atividades na igreja, né? Com todos os compromissos que tem com a igreja, sem deixar de falar que nós somos filhas, muitas vezes já com pais idosos que também precisam de atenção. Então, assim, trabalhar em muitas atividades ao mesmo tempo já faz parte da nossa vida. E Samitiva diz que mulheres são comparadas a polvo, que tem 8 tentáculos, né? Estão fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Então, o fato de Marta estar trabalhando demais não a torna menos espiritual do que Maria. Marta era uma mulher hospitaleira e uma mulher inteligente. Então, a gente não vai falar aqui contra serviço e exaltação a Maria, que estava aos pés de Jesus espiritual. Não vai ser esse o nosso foco. A gente vai falar sobre o que estava acontecendo com Marta naquele primeiro jantar, que fez com que Jesus dissesse que ela estava ansiosa e afadigada. E para isso a gente vai voltar nesse texto e se concentrar nessas 3 palavrinhas. A Marta, descrita em Lucas capítulo 10, ela diz a palavra, Marta, porém, andava distraída em muitos serviços. E no versículo 41, Jesus fala, Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas. A gente vai falar sobre essas 3 palavras no significado original da palavra no grego, para a gente poder entender o que é o significado. Porque quando a gente fala de distração, fala estou distraída, muitas vezes a gente está relacionada à falta de foco. Está falando de, está com preguiça, está com falta de foco. Mas esse distraída, do grego, é periespato. E periespato significa como estar amarrado por várias cordas, sendo puxado em várias direções. Então, a nossa Marta distraída, assim como a palavra descreveu, é nesse sentido. Marta estava sendo puxada em todas as direções por várias cordas. O que significa que a mente dela estava sobrecarregada, a mente dela estava excessivamente preocupada, ela estava mentalmente distraída por causa das preocupações externas. Pegaram? Então, agora a gente vai para o que Jesus fala para Marta. Ele diz, Marta, você está ansiosa, você está afadigada. No grego, ansiosa é meríminas, e afadigada é tirbase. E o que significariam essas palavras?
significaria, no ansiosa, meríminas é uma mente dividida, a mente dela está partida em vários pedaços, ou seja, a Marta, ela perdeu o foco dela já se quebrou. E no tirbase, afadigada significa fazer barulho. Então, imagina que você está na estação da Sé, às 6 horas da tarde, quem nunca foi, nunca vá. Tá? Se contente em ver um vídeo de internet, porque parece que é o inferno na Terra. Então, é muita gente, muito ruído, e a mente da Marta estava desse jeito, com muito ruído, tinha barulho na cabeça dela. Ou seja, a alma dela havia perdido o silêncio para ouvir. Então, imagina como está Martinha. Martinha está distraída, ansiosa e afadigada. Então, imagina como estava o estado dessa criatura. E a palavra diz em Provérbios capítulo 4, versículo 23, também na versão RC, sobre tudo o que se deve guardar. Guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Então, tomemos aqui que guardar o coração é cuidar da nossa vida emocional, onde nós protegemos os nossos pensamentos, protegemos os nossos sentimentos, porque ambos influenciam nas nossas atitudes e influenciam nas nossas escolhas. Então, eu vou colocar isso numa segunda frase para você entender qual que é a sequência com a qual isso acontece. Ou seja, o que você pensa, ou seja, os seus valores e princípios, determina aquilo que você sente, seus sentimentos. E isso, por sua vez, vai determinar o que você faz, ou seja, o seu comportamento. Então, você tem aqui duas possibilidades, uma mente emaranhada ou uma mente cheia de paz. Vou trazer 2 exemplos para a gente poder vislumbrar melhor o que eu estou falando. Vocês lembram da pandemia? Infelizmente, todos nós lembramos o que aconteceu a partir daquele março de 2020. Até o dia 15, a gente estava com aquelas notícias pela televisão, pela internet, de que havia alguma coisa acontecendo diferente a partir da China, já estava chegando na Europa, e a qualquer momento isso podia também chegar no Brasil. E aí, quando é aquele domingo, é decidido em 15 de março que, vamos fechar tudo, vai ser lockdown, e a gente vai ficar em quarentena. Vamos guardar as nossas vidas por 15 dias. E fizeram essa promessa tão mentirosa para a gente, disseram que era 15 dias e não foi, né? Foram 24 meses. Então, falaram que era para todo mundo ficar em casa, usar álcool em gel, lavar bem as mãos para não ficar doente. O que passou pela sua cabeça naquele momento? Eu lembro, porque naquele domingo eu senti medo. Eu lembro de ter até assistido um vídeo de um médico que dizia que o medo era uma coisa perigosíssima para se sentir, porque o medo ia possivelmente, inclusive, baixar a nossa imunidade. Então, era para a gente ficar esperto e não sentir medo, o que era muito difícil, porque vamos falar dos pensamentos. Quais os pensamentos que vinham à mente de forma natural a qualquer ser humano naquele momento? Vou perder o meu emprego, porque a empresa vai fechar, vou perder o meu negócio, porque eu não estou vendendo, os meus pais são idosos, se eles pegarem essa doença, eles vão morrer. Se eu pegar essa doença, talvez eu seja entubado, porque não tem cura, ninguém sabe nem que remédio dá para o pessoal, eu vou ficar no hospital, vou parar numa UTI, eu vou morrer. Então, os pensamentos eram todos variados nesse sentido. Quais os sentimentos que esses pensamentos geravam? Gerava medo, preocupação, ansiedade, e isso revertia em um comportamento. Eu vou citar só 2. Primeiro as pessoas que ficaram muito ansiosas e se refugiaram na comida, ganharam seus 20, 30 quilos com muita facilidade. Eu conheço pelo menos 2, 3 pessoas que ganharam peso na pandemia, e isso era em função de se refugiar na comida, estar o tempo todo em casa, não ter o que fazer, e estar nervoso, estar cheio de preocupação. E tem o segundo grupo, que era o grupo que ficou paranoico, né? Aquelas pessoas que ficaram insuportáveis, que elas estavam em pânico por todas as coisas. Eu tinha uma amiga que eles instalaram, o marido dela chegou a fabricar, eles entravam pela porta da cozinha, só entravam lá, não entrávamos pela porta social, e ele criou um aparelho onde meio que esterilizava eles todos antes de sair. Eles entravam em casa pelados, ninguém podia entrar de roupa, porque a roupa estava tudo contaminada. Eles entravam pelados, todos pegaram Covid numa vez só, com uma caixa de pizza.
pediram uma pizza pelo aplicativo e a caixa alguém tinha contaminado, pegou na caixa antes. Ou seja, foi tanta prevenção e no final das contas não adiantou nada. Vamos falar de uma outra pessoa. Vamos falar de Elias. A palavra conta que quando Jezabel ameaçou Elias de que ia matá-lo, porque ela estava muito chateada pelos profetas de Baal terem morrido, ele simplesmente, a palavra diz que ele teve medo. Então, antes dele sentir medo, o que passou pela cabeça de Elias? Primeiro que ele não lembrou de absolutamente nada do que ele tinha vivido antes. Ele já tinha vivido milagres, ele já tinha vivido ressurreição, ele já tinha visto Deus descer fogo do céu. E mesmo assim, naquela hora, o que gerou o medo dele deve ter sido todos os pensamentos advindos da notícia que ele tinha. Você vai morrer até amanhã nesse mesmo horário. Então, qual foi a reação de Elias? Ele fugiu para o deserto. A palavra diz que ele sentiu medo e fugiu para o deserto. Então, você vê que um pensamento gerou um sentimento, que gerou um comportamento. Então, isso também diz respeito a nós. Então, no segundo momento, agora eu vou fazer uma pergunta para nós refletirmos. Como que nós vamos lidar com os sentimentos? Como é que a gente vai gerenciar esses sentimentos aqui? Cuidar da nossa vida emocional, guardar o nosso coração. E o primeiro ponto que eu coloco aqui é confrontar a si mesmo. É aquela hora em que você vai para o espelho, olha bem dentro dos seus olhos e diz assim, acorda, ei, acorda menina, acorda. Comece a lembrar daquilo que Deus já fez na sua vida. Eu ouvi na semana passada, caderno da gratidão. Pois é, você não tem um? Tem o pote da gratidão. Eu lembro que em dezembro de 2023 eu fiz um pote de vidro escrito, pote da gratidão para 2024, dei um para cada um dos membros do grupo pequeno que eu participo. E dei o papel também, né, para ninguém ter desculpa de que não tinha onde anotar. Papel pequeno, para já assim, para dobrar e colocar dentro. E a ideia era, coloque tudo pelo que você é grato no dia a dia. E acontece que, assim como nós achamos que é dispensável nós orarmos por coisas pequenas, a gente acaba achando que é dispensável também nós agradecermos por coisas pequenas. E não é, porque Deus está interessado em participar do nosso dia a dia em todos os aspectos, nas coisas mais simples. Há alguns dias eu ia para o laboratório e eu tinha que sair daqui de casa às 5h30, porque eu queria ser a primeirona a chegar no hospital. Aí eu pedi um carro pelo aplicativo, mas antes de eu pedir, eu lembro que eu orei, falei, Senhor, está escuro, a gente ouve muita história horrível por aí do que está acontecendo nos carros de aplicativo, então eu quero que o Senhor separe um motorista para mim que não tenha maldade no coração, que me leve em paz. Aí pedi o carro, veio uma mulher, me senti mais segura. Fomos no carro, tranquila, conversamos, foi uma boa. Quando eu terminei de fazer o exame, eu disse assim, Senhor, agora eu quero um motorista de novo, mas eu quero um motorista também que não tenha maldade no coração, que não queira fazer nenhum mal. Aí Deus mandou outra mulher. E eu fiquei tão feliz, porque era uma coisa simples, mas você acha que Deus não está interessado em guardar a nossa ida e a nossa volta, ao entrar e sair de casa? Você acha que Deus não está interessado em nos ajudar a escolher mamão no supermercado? A nos levar para a melhor das promoções, porque Deus está interessado em tudo que diz respeito a nós. Então, o caderno da gratidão, ou o pote da gratidão, ou aquilo que a gente anota como palavra recebida. Quantas vezes você já recebeu uma promessa de Deus, uma palavra que te trouxe esperança, ou leu um texto? Por isso, tão importante a anotação no momento do devocional, o momento em que a palavra diz que Marta estava com a mente barulhenta. Então, na hora que eu vou fazer o meu devocional, que eu estou com a mente silenciosa, e eu leio a palavra, e Deus ministra no meu coração por um versículo que seja, então toma nota disso, coloca lá a data, no dia X, Deus ministrou, o Espírito Santo falou comigo sobre tal coisa, porque nos momentos em que sua mente vier a ficar perturbada, você vai pegar o seu caderno, vai ler e vai falar, olha só o que Deus falou comigo, Deus já cuidou de mim, Deus já me trouxe várias bênçãos, Deus já me deu experiência com Ele, então eu não vou deixar que esses sentimentos que estão querendo vir sobre mim, seja ele medo, angústia, preocupação, ansiedade, desânimo, mágoa, seja lá qual for o sentimento ruim, ele não vai vir na minha cabeça, no meu coração, através de pensamentos ruins, porque eu vou lembrar daquilo que Deus já fez. Segundo ponto,
eu vou orar a Deus. Alessandra, eu já oro a Deus. Amém. Mas quando eu vou orar a Deus, eu tenho que lembrar que esse é o único lugar onde eu posso até falar frases muito bonitas, eu posso fazer um discurso muito belo, mas se o que eu estou sentindo ou o que eu estou pensando não estiver casando com o que eu estou falando, não adianta nada, porque a pessoa que está te ouvindo, ela sabe exatamente o que está dentro do seu coração e dentro da sua mente. Então, na presença do Senhor, a gente não mente, a gente não disfarça. A gente tem que chegar e falar, tô chateada e tô chateada sim. Tô chateada, tô com raiva, tô me sentindo desse jeito. Eu lembro que um dia eu me peguei sentindo algo muito desconfortável. Eu diria que era raiva, era ira. Eu tava muito chateada com 2 casais, porque eles estão, né? Estou falando no presente porque eles ainda estão devendo dinheiro para a gente. E eu estava chateada com isso, porque a gente fez alguns planos, né, para poder se organizar financeiramente, contando com o pagamento, porque era pagamento de honorários, era trabalho executado tanto por mim quanto pelo meu marido, e as pessoas não fizeram o pagamento. E eu percebi que, quando eu pensava nessas pessoas, eu sentia raiva. Aí o Senhor me confrontou, que era isso que eu estava sentindo. E quando eu fui orar, eu falei assim, Senhor, eu estou com raiva do fulano e da esposa dele, estou com raiva do Beltrano e da esposa dele, porque isso não é coisa de crente, não. É quando é crente, né? Isso não é coisa de crente, não. Como é que a pessoa está pregando, mas está devendo? E aí contei todo o meu inconformismo para Deus. E o Espírito Santo disse, pois é, né? Tem que perdoar. Eu falei, posso até perdoar, mas hoje não, porque eu já estou com raiva e eu quero continuar sentindo raiva até passar. Aí eu fui fazer meu devocional, e aí não era coincidência, minhas irmãs. Lá o texto dizia que o homem tinha sido perdoado e que ele não perdoou lá o homem que devia menos talentos para ele. Eu falei, parece que Deus quer falar comigo. Aí eu dei um tempo, né? Aí no dia seguinte eu voltei e falei, Senhor, eu voltei. Eu não consegui ainda perdoar o casal, mas eu vou perdoar agora. Os 2 casais, né? Eu vou perdoar agora em nome de Jesus, eu perdoo fulano, perdoo Beltrano, perdoo as esposas, eu liberei perdão num ato de fé, não teve emoção nenhuma, não derramei nenhuma lágrima, eu perdoei num ato de fé, liberei a palavra, porque quem não queria morrer envenenada era eu. Então, eu liberei perdão por aquelas vidas, e depois disso eu percebi que todas as vezes que eu ia orar e que eu colocava aquela situação na presença do Senhor, eu não sentia mais dor alguma. Eles pagaram, até agora de manhã às 8 horas, não pagaram não, e nem sei se vão pagar, mas eu não tenho nada no coração contra eles. Então a gente vai falar aqui de orar a Deus falando a verdade, Senhor, eu estou sentindo isso, eu não estou aqui mostrando que eu estou sentindo outra coisa, é exatamente isso. E o terceiro ponto, submeter pensamentos e sentimentos a Jesus. Ou seja, eu vou colocar debaixo das mãos do Senhor tudo isso que eu estou pensando e que eu estou sentindo. E para isso, a gente vai para um texto que está escrito em 2 Coríntios, não está na slide, mas eu vou ler para vocês na versão Almeida e Corrigida. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4, diz assim, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Versículo 5. Destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Na Nova Versão Internacional, entendimento, ele troca por pensamento, ou seja, a batalha que a gente vive, ela não é uma batalha carnal, então as nossas armas, elas não são carnais, elas são espirituais, e são armas poderosas para destruir os conselhos, para destruir os argumentos, e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Então, todo pensamento, todo entendimento é levado à obediência de Cristo. Por isso que, eu coloquei no slide, pensar de acordo com a palavra de Deus é a chave para transformar comportamentos e sentimentos.
Quando a gente vem do mundo, a gente vem com a mente cheia de ideias, de conceitos e da falta de princípios que o mundo tem. Então, a gente pensa como o mundo pensa. Mas quando a gente tem um encontro com Cristo e ele faz essa transformação na nossa vida, é a partir da palavra que aqueles conceitos, eles vão saindo e eu vou substituindo pelos conceitos da palavra. Então, eu vou renovando a mente. Eu digo que a gente vai para lá e vai para cá e a gente cai de novo em Romanos capítulo 12. Ou seja, quando fala da renovação da nossa mente. Eu vou ler esse texto para vocês e eu vou pedir liberdade para vocês para ler na versão parafraseada da Bíblia, na versão A Mensagem, que é uma versão mais amplificada. E ela diz assim, Romanos capítulo 12, o versículo 2 diz: não se ajustem demais à sua cultura, falando da cultura do mundo, a ponto de não poderem mais pensar. Ou seja, não pensem de tal forma que o mundo pense totalmente por vocês e vocês não consigam mais raciocinar e perceber a diferença de uma coisa para outra. E ele continua dizendo, em vez disso, concentrem a atenção em Deus. Vocês serão mudados de dentro para fora. Descubram o que ele quer de vocês e tratem de atendê-lo. Diferentemente da cultura dominante, que sempre os arrasta para baixo ao nível da imaturidade, Deus extrai o melhor de vocês e desenvolve em vocês uma verdadeira maturidade. Perceberam a diferença, né, da tradução dessa aqui? Então, a gente está vendo aqui o seguinte, a nossa mente, ela tem que pensar de acordo com o que está escrito na palavra. E eu sempre digo o seguinte, se você não conhece a palavra, você não tem como saber se o que você está ouvindo está de acordo ou não com o que Deus pensa na palavra dele. Eu estava lendo ontem o capítulo 6 de Neemias, e estava vendo que os irmãos Metralha, é assim que eu chamo Sanbalate, Tobias e Gesem, os irmãos Metralha, eles contrataram um cara para se passar por profeta, eles subornaram um homem para ele se passar por profeta e ir até Neemias para dar uma palavra do Senhor, vamos colocar entre aspas, uma palavra do Senhor para Neemias. Eles disseram, Neemias, eles querem te matar. Vamos, você vai se esconder essa noite dentro do templo, e aí eles não vão te pegar. Acontece que Neemias conhecia o texto de Números, capítulo 18, versículo 7, que diz que só pode entrar no templo quem? Os sacerdotes. Essa palavra foi dada para Arão e para os seus filhos. E o versículo 7 diz, todo aquele que for estranho e entrar no templo vai morrer. Então Neemias diz, opa, peraí, se eu entrar no templo, pode ser até que eu fuja da morte de quem está querendo me matar, dos meus inimigos. Mas eu não vou fugir da morte de Deus, porque Deus vai me matar, porque é o que está escrito na palavra. Ou seja, Neemias conhecia a palavra, e por isso ele ficou protegido de cometer um pecado. Então, assim, a pergunta que a gente coloca aqui na mesa é, eu conheço a palavra, você conhece a palavra o suficiente para poder distinguir aquilo que falam para você? Ah, porque tal coisa. Pô, tal coisa é cultura do mundo ou tal coisa é o que está escrito na palavra de Deus? Quando eu tive encontro com Jesus, o meu primeiro encontro, eu tinha 13 anos, eu era muito novinha, e eu comecei a ler a palavra. E a pessoa que me discipulou naquele momento, que deu os primeiros passos comigo, era uma senhora que me ensinou 2 versículos. O Salmo 4:4, que é em paz me deito e logo pego no sono, porque só o Senhor me faz repousar seguro. Eu tinha muito pesadelo e tinha insônia. Então, aquele versículo eu deveria recitar antes de dormir, para que Deus pudesse guardar os meus sonhos e também fazer com que eu dormisse logo. O segundo versículo que ela me ensinou foi Filipenses capítulo 4, versículo 8. Porque eu era uma pessoa muito mentirosa antes de conhecer Jesus. Eu era mentirosa e eu tinha uma mente muito fantasiosa. Eu vivia nas nuvens. E aí, a palavra diz em Filipenses 4:8 que tudo que é bom, que é agradável, que é verdadeiro, deve ser o que deve ocupar o meu pensamento. Eu vou ler de novo aqui na palavra para vocês, na versão A Mensagem, para vocês verem como essa versão amplificada, ela deixa tudo bem claro. Ele diz assim, versículo 8. Resumindo, amigos, o melhor que vocês têm a fazer é encher a mente e o pensamento com coisas verdadeiras, nobres,
respeitáveis, autênticas, úteis, graciosas. O melhor, não o pior. O belo, não o feio. Então, você vai anotar aí, Filipenses 4:8, vai colocar nas suas paredes de casa. Eu vou pensar somente o que é verdadeiro, o que é nobre, o que tem louvor, aquilo que é honrado, aquilo que Deus quer que eu pense. Porque aí, quando um pensamento que não é aquilo, que não vem de Deus, você já tem que parar e perguntar assim, opa, esse pensamento é verdadeiro ou é uma coisa fantasiosa que não existe e que vai me trazer ansiedade? Ah, é um pensamento que não é verdadeiro, então esse pensamento não pode ficar aqui na minha cabeça. O que vai ficar na minha cabeça? Na minha cabeça vai ficar a palavra. Então, você vai dar play no YouTube, colocar uma pregação, você vai dar play no Spotify e vai encher sua casa de louvor, vai encher sua casa de adoração, você vai pegar a sua Bíblia, você vai ler, vai colocar num papel sulfite os versículos que você precisa memorizar, colocar na frente da pia, colocar na porta do guarda-roupa, e todas as vezes que você passar por lá, você vai falar bem alto o versículo, até que você memorize, para que você possa recitar a palavra. Então, é encher a palavra, encher a mente com a palavra de Deus. E aí, pensando como a palavra de Deus diz, o meu comportamento e meu sentimento vão ser diferentes. Porque eu vou pensar o que a palavra diz, e aí eu vou sentir o que a palavra diz que eu posso sentir. Então, eu vou ter alegria, eu vou ter paz, eu vou ter ânimo, eu não vou ter ansiedade, preocupação, eu não vou ter os sentimentos que estavam dominando Marta. Eu vou ter sentimentos de paz. E isso vai afetar, vai transformar o meu comportamento. Amém? Então, vamos para frente. A gente vai agora para Marta de João, capítulo 12. A Marta de João 12 diz assim, fizeram-lhe, pois, falando para Jesus, fizeram para Jesus, pois, ali uma ceia, fizeram um jantar para ele, e Marta servia. Peraí, a Marta estava servindo no primeiro jantar, a Marta estava servindo no segundo, só que essa Marta aqui, ninguém falou nada para ela. Por quê? Esse servia, no grego, é diakonei, que significa servir à mesa, é o serviço, é o trabalho de um garçom, o garçom diakonei. Aquele irmão que na sua igreja, ele é diácono, ele vem daqui, ele está servindo, é daí que vem a palavra, vem a raiz da palavra diácono. Então, ela estava servindo a mesa. A Marta de João 12, ela só servia, ela não estava distraída, ela não estava perturbada, ela não estava ansiosa. E por que essa Marta ficou assim, desse jeito? O que foi que causou tamanha mudança na vida de Marta? Agora a gente vai pegar a resposta. Lá no capítulo 11 de João, no versículo 25 até o 27, e quando a palavra diz assim, disse-lhe Jesus, falando aqui para Marta, essa conversa está entre Marta e Jesus. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isto? Essa pergunta foi para Marta. Marta, você crê nisso? Marta respondeu. Ela falou no versículo 27. Disse-lhe ela, sim, Senhor. Creio que tu és o Cristo. Creio que tu és o Filho de Deus. Creio que tu és aquele que havia de vir ao mundo. Então, essa frase tão curtinha, que diz, crês tu isso, vem do grego pisteus, que significa, você confia a sua própria vida em mim? Jesus olhou para os olhos da Marta e perguntou isso. A conversa que antecedeu a isso foi uma das conversas teológicas mais brilhantes que tem no Novo Testamento acerca da ressurreição de Cristo. Por isso que eu sou time Marta. A menina, ela era inteligente. Ninguém fale mal dela, por favor. Ela era inteligente, ela era inspirada por Deus. Ela dá uma resposta que diz, eu creio nisso. Olha o que ela... Olha, vou voltar. O que ela fala? Eu creio que tu és o Cristo. Ela reconhece aqui que ele era ungido. Ela reconhece a divindade dele. Ela reconhece que ele é o Messias. E quando ele pergunta, você confia sua própria vida em mim? Ele está falando com uma pessoa que o irmão está sepultado e já está morto há 4 dias.
Ele está falando para mim e para você. Você confia a sua vida em mim? Você coloca suas vidas nas minhas mãos? Eu sei exatamente o que você está passando. Eu sei sim que você está com seu parente no hospital. Eu sei sim que suas contas estão todas aí em cima da mesa, com os boletos aí, ao ponto de vencer e que você não tem o dinheiro. Eu sei que os seus pais estão idosos, estão precisando, demandando mais trabalho e atenção seu. Eu sei que o seu marido ainda não se converteu. Eu sei que os seus filhos estão afastados da igreja. Eu sei que você está doente. Eu sei de tudo isso. Eu sei que está cheio, você está rodeada de circunstâncias adversas que estão amassando você, que podem te trazer muita ansiedade, preocupação, medo, angústia. Mas a pergunta que eu te faço é: você confia a sua própria vida em mim? Você confia que eu estou com você segurando na sua mão, ainda que as circunstâncias adversas sejam diferentes daquilo que você gostaria de estar vivendo? Então, quando os pensamentos que vierem à sua mente trouxerem sentimentos que não estão sendo aqueles que a palavra quer trazer para você, você vai olhar lá para a cruz. Você vai olhar lá para a cruz. Alessandra, eu já olhei para a cruz, eu já tive um encontro com Jesus. Pois é. E se, apesar desse encontro, você vier a sentir isso, porque você é humana, você vai olhar para Jesus e vai ouvi-lo perguntar para você: você confia a sua própria vida em mim? E qual vai ser a sua resposta? Qual vai ser a sua resposta a esse convite que Jesus te faz? Para que, apesar de todas as coisas, apesar de qualquer circunstância, a sua vida vai estar depositada nas mãos dele. Foi isso que mudou a Marta. A Marta, ela entendeu que após a confissão de fé dela, ela descobriu que ela podia aos pés de Jesus. E é esse o convite que Deus nos traz nessa manhã. Ainda que você esteja passando roupa, lavando louça, cuidando da tarefa do filho, fazendo alguma coisa para o seu marido, preparando o jantar, olhando para os irmãos da igreja, pregando, não importa quais as atividades, se são uma isoladamente ou todas ao mesmo tempo, o seu coração, ele vai estar aos pés de Jesus. Seu corpo está em pé e se movendo, mas o seu coração vai estar sentado aos pés de Jesus. Porque antes de você servir, você vai garantir que você tenha a sua intimidade com Deus preservada. Você vai garantir que você está crendo nele, apesar de qualquer coisa, acima de qualquer coisa. E que ele nos abençoe, que o Espírito Santo nos tome pela mão e nos ajude nessa caminhada. Porque ela é desafiadora, mas sabendo que Ele está conosco, nós não vamos temer coisa alguma e nós vamos estar confiando apenas e exclusivamente nele. Amém. Deus seja louvado. E eu estou aqui aguardando mais, Alessandra. Ela disse o amém e eu estou aqui esperando. Ah, Senhor, que coisa boa, né? Que coisa maravilhosa, foi uma manhã qual o Senhor trouxe um ensinamento profundo, né, irmãs? Do que devemos fazer, como devemos praticar. Temos em nossa mente palavras, né? Da Bíblia, né? Porque realmente, né, o que a Alessandra diz, né? Falou sobre os pensamentos, né? Quantas vezes, né, amadas, o nosso pensamento ele se torna um tanto que meio negativo, né? E aí traz ansiedade, porque é coisa que nem aconteceu e ali o nosso pensamento ele começa a trabalhar naquilo que nem existe. E que coisa maravilhosa, né? Você ter essa oportunidade de você ter uma mente renovada, uma mente para realmente ter acesso ao que o Senhor tem ao nosso respeito. Que nessa manhã seja uma manhã de libertação para as nossas mentes, que possamos verdadeiramente deixar com que a palavra permaneça na nossa mente.
E eu tenho trabalhado muito isso, sabe? Ultimamente, não sei se as irmãs têm acompanhado, mas ultimamente tem sido muitas notícias sobre câncer, né? Sobre a doença do câncer. E a minha mãe, ela teve leucemia, né? E muitas vezes as pessoas elas tentam, né, dar um diagnóstico também para os filhos, né? Porque os pais tiveram, então automaticamente acha que os filhos também vão ter. É lógico que a gente sabe que existem, né, as possibilidades, mas a gente não pode. É como uma médica que eu sigo, que ela diz o seguinte, ela fala assim, que que exatamente o fato de alguém da família ter tido câncer não é um destino para as outras famílias, que nós precisamos trabalhar para que isso não aconteça, né? E eu tenho trabalhado muito a minha mente referente a isso, né? E todas as vezes que eu percebo que vem esses pensamentos, quando eu me sinto um pouco mal, eu estava com anemia, tive que fazer uso de Noriporum, eu já começo a declarar a palavra do Senhor, né? Eu começo a falar a palavra do Senhor, eu pego um versículo, começo a declarar, encher minha mente de palavra para que aquelas coisas ruins não fiquem, né? Aqueles pensamentos ruins não fiquem na nossa mente, né? E ela falou algo que eu achei, né, muito poderoso na questão da mente e da questão de Marta, né? Eu quando prego também eu não coloco como muitos pregadores, né? Eu amo essa palavra e eu não coloco muito como os pregadores que falam sobre que a Marta, né, era totalmente sobrecarregada, que Marta não era espiritual, que Maria era espiritual. Eu não coloco desse jeito, amadas, porque o que seria do reino sem os serviços, né? E Marta, ela estava fazendo aquilo que era natural das mulheres fazerem na época. Ela estava fazendo o que era natural, né? Maria que rompeu ali e fez algo diferente, né? Porque ela foi aos pés do Senhor Jesus. Eu imagino que nessa época nem poderia ali uma mulher estar na presença, né? Porque eu acredito que estava Jesus e alguns de seus discípulos e não poderia a mulher estar ali junto, né? Então Maria, ela estava fazendo aquilo que era natural das mulheres fazerem na época e estava servindo. E o serviço também ele é importante, né? Então eu sou como a Alessandra, eu também defendo aí a posição de Marta, né? Mas entendemos, né, agora através desse ensino o porquê, né, que ela estava, o que estava trazendo aquela distração, aquela ansiedade, aquelas coisas, e que nós possamos ter nossa mente nesse primeiro dia, né, de Betânia. O Senhor falou no profundo, né, sobre como o primeiro, né, confrontar a si mesmo, orar a Deus de uma forma verdadeira, né, submeter pensamentos e sentimentos a Jesus. Né? Pensar de acordo com a palavra de Deus é a chave para transformar comportamentos e sentimentos. Então, que nesta manhã nós possamos pensar de acordo com a palavra do Senhor, que só assim nós teremos uma transformação genuína, uma transformação verdadeira. Nós vamos realmente, né, fazer com que a nossa mente pensem coisas produtivas, coisas verdadeiras, coisas que vão frutificar e não simplesmente desanimar, tirar ânimo, fazer com que a pessoa se sinta mal, né? Eu sei que nem todo dia a gente acorda a Mulher Maravilha, mas quando não acordar, que nós possamos ir aos pés do Senhor Jesus e fazer essa oração sincera, porque Ele estará lá para esperar a mim e a você, né? Para ter esse momento, esse particular, esse relacionamento, nos ouvir, nos direcionar para aquele momento, amém? Que o Espírito Santo possa falar mais em cada coração. Alessandra, foi uma bênção, que Deus continue te usando, né, com essa sabedoria. Você tem uma forma única de trazer a palavra do Senhor, dessa forma de ensinamento, né, trazendo realmente novidades, né, da parte do Senhor. E é muito bom quando nós ouvimos uma palavra a qual nós aprendemos, né, fazemos com que o nosso conhecimento ele se torne aí mais rico através da palavra. Que Deus continue te abençoando, que Deus continue te usando,
Que Deus continue, né, alargando as tendas, né, que a sua voz possa chegar em outros lugares, que através da sua vida, vida de mulheres, famílias possam ser alcançadas e transformadas do conhecimento que o Senhor já derramou sobre você, essa sabedoria que Ele entregou a ti, minha amada. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém? Sou muito grata a Deus pela tua vida. Passar agora para a pastora Karina, amém? Para fazer o encerramento. E ao meio-dia nós estaremos no grupo, amém, amadas? Glória a Deus, glória a Deus. Que primeiro dia, gente. Estou aqui escrevendo e, como a pastora Zéza fala para mim, vamos remoendo, né? Essa palavra, mastigando ela, e ficou muito em mim, Alessandra, esse confronto. Gente, essa última parte tá aqui, né? Crês tu isso? Você confia sua própria vida em mim? Isso vai ficar o dia inteiro aqui dentro. O Espírito Santo falando o nosso coração. Eu nunca tinha percebido, né, nesse texto isso, Alessandra, essa conversa de Marta com Jesus, que a leva para o capítulo 12, realmente servindo sem peso, né? Servindo feliz à mesa, porque ela era muito hospitaleira, ela era essa mulher que preparava, e ela entregou essa mesa a Cristo, né? Eu acho que no 12, a Marta conseguiu entregar a mesa a Cristo. A Marta conseguiu entregar essa mesa verdadeiramente ao Senhor Jesus, para ele como centro. Então isso ficou muito dentro de mim, né? Essa confissão de Marta, quando ela fez essa confissão, tudo que estava dentro dela foi reconstruído e desconstruído, né? Foi tirado aquele peso, aquela distração, aquelas muitas coisas. Fiquei aqui pensando em tudo que você falou, né? Sobre ser puxada, o nome dessa distração, essa fadigada, essa coisa que nos puxa. Mas uma outra coisa também, a alma perdeu o silêncio para ouvir. Ai, gente, isso pega. Porque às vezes nós não estamos ouvindo Deus, não é porque Ele deixou de falar, mas é porque nós estamos envolvidas com muitos barulhos. E o problema faz barulho, a dor faz barulho, a nossa alma faz barulho. Então, esse momento do silêncio para a nossa alma, esse momento do silêncio, de você chamar o Espírito Santo e ter essa conversa verdadeira, foi o que Deus falou nessa manhã através da vida da Alessandra. O Senhor quer conversas verdadeiras. Ele quer esse papo reto, verdadeiro, que você convida ele. Senta aqui, Jesus, deixa eu confessar. Deixa eu contar tudo que está dentro de mim, né? Eu até estou fazendo, mas não estou fazendo com vontade, não, porque eu tô muito afadigada. Tem alguma coisa dentro de mim que não está normal. Então, gente, está na hora de nós denunciarmos a nossa alma, de nós contarmos para ele o que está acontecendo. Eu sei que ele já sabe, mas essa conversa sincera com Deus vai fazer com que nós tenhamos um encontro verdadeiro com ele, que a gente venha expor mesmo a nossa alma, e isso só no silêncio. Então, vai ter momentos que você vai ter que se apartar. É por isso que Mateus diz, entra no teu quarto, fecha a tua porta. Porque se fechar de porta é extrair o barulho da terra. É você silenciar o barulho da terra para ouvir o som do céu. O Senhor não vai trazer revelações no meio da multidão. Tem coisas particulares, intimidades, que vai ser só no secreto. Então, em nome de Jesus, vamos ficar com isso hoje no nosso coração. Essa pergunta, você confia sua própria vida em mim? Meu Deus. Qual é a resposta que você vai dar hoje para o Espírito Santo? Eu gosto dessas palavras que nos confrontam, que faz a gente refletir, que faz a gente pensar naquilo que o céu está falando. Há uma palavra de Deus sobre nós, há uma pergunta do céu para nós. Esse crer é isso, né? E foi isso que Marta disse para o Senhor, que ela acreditava e ela fez a confissão que ele era o Cristo. Oh, meu Deus, como nós vemos o Senhor. Qual é a intimidade que nós temos com ele para declarar quem ele é. Em nome de Jesus. Alessandra, obrigado. Que o Senhor te abençoe. Que você continue trazendo essa palavra rema aos nossos corações, nos levando a essa reflexão
Meu Deus do céu. Aí eu falo assim, ô Senhor, a Alessandra vem, aí ela traz essas palavras, isso até no outro grupo, né? E fica o dia inteiro aquilo dentro da gente, né? Senhor Jesus, a pergunta, a indagação, o Senhor nos fazendo lembrar. Que Deus te abençoe, minha amada, que Ele te cubra, que você viva esse ministério tão poderoso que o Senhor tem sobre a sua vida. Em nome de Jesus, obrigada por teu sim, obrigada por ter aceitado caminhar conosco por Betânia, que não é a Betânia lá, é essa Betânia. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus, amo sua vida. Que o Senhor te abençoe. Amadas, meio-dia no grupo, vamos entregar o nosso propósito e orar. Vamos orar, irmãs, em nome de Jesus, saindo um pouco da nossa bolha aqui, né? Vamos orar por essa guerra que está acontecendo em Israel. Vamos orar por esses países que estão envolvidos. Vamos orar por tudo que está acontecendo, irmãs, em nome de Jesus. Pelas vidas, né, que estão nesses países, que estão sendo ceifadas. Vamos orar em nome do Senhor Jesus pelos governantes, pelos corações dos homens da terra que estão no governo. Em nome de Jesus, eu te convido a sair um pouco dessa coisa de olharmos só para nós. E vamos olhar para o que está acontecendo no mundo em nome de Jesus. Isso, orar por Minas Gerais, né? O que aconteceu ali, as vidas que se perderam. Tem tanta coisa para nós intercedermos, irmãs. E o Senhor, o céu, conta conosco em nome de Jesus. Amém? Então, meio-dia, quando você estiver orando, pode ser ajoelhada, pode ser no teu serviço, como Deus ouve do pastor Rodrigo. E hoje, falando através da vida da Alessandra, é lavando louça e orando, irmãs, é fazendo serviço de casa e orando, todo momento com Cristo. Então, apresente essas causas ao Senhor Jesus e vamos profetizar que o Brasil é do Senhor Jesus, que esses países são do Senhor Jesus, Israel é do Senhor Jesus, Estados Unidos é do Senhor Jesus, e que o Senhor tem o poder, eu sei que Ele está no controle, e que Ele tem o poder de fazer infinitamente mais sobre esses lugares, que Ele pode entrar com o governo dele, com o controle dele, transformar esses corações, em nome de Jesus. Eu sei que a Bíblia está se cumprindo, irmãs. Tudo o que está acontecendo, a Bíblia está se cumprindo, mas nós precisamos orar para que essas vidas se rendam ao Senhor, para que dê tempo de corações serem alcançados, para que a salvação chegue para essas vidas em nome do Senhor Jesus. Amém? Até meio-dia em nome de Jesus. Vamos orar? Alessandra quer falar? Amiga, ela estava falando, né, sobre essa questão, né, irmãs, da oração, né? E ontem foi um dia muito corrido. Ontem eu posso dizer, Alessandra, que eu estava como Marta. Foi um dia daqueles, meu Deus, tanta coisa. Sabe quando você chega no escritório, a mesa tá cheia de coisa para ser resolvida, meu filho tá em trabalho novo e um monte de coisa para ser feita. E hoje a devocional, aí meu esposo viajando a trabalho, chegar em casa, aquele monte de coisa. Eu fui para a pia, né? Fui organizando e falei, Senhor, o Senhor usou o pastor Rodrigo para falar. E comecei a falar com Deus lá, lavando louça, fazendo comida. E é isso, amados, como Deus usou a pastora Karina, né? Vamos nos levantar em oração, em clamor, porque nós precisamos, né, estar nesse movimento. Precisamos estar constante nesses períodos de oração. E nós contamos com as intercessoras do grupo, com cada uma das irmãs, então aquelas que puderem entrar ao meio-dia, colocar ali um áudio, um louvor, alguma coisa, né? Mas vamos clamar, vamos interceder, porque é momento de nós estarmos unidos, né? Em um único clamor, em uma única oração, amém? Pai, nesse momento nós queremos te agradecer, Senhor, por essa porção, por esse alimento, por esse pão repartido, Senhor. Obrigada pela tua palavra, obrigada porque o teu Espírito Santo já trouxe essa palavra ao nosso coração, Senhor, chamando a existência. Eu sei que assim como o meu coração está fervendo com essa palavra, o coração das tuas filhas também estão. Que essa semente não se perca,
mas que essa semente venha germinar, que ela venha dar frutos, ó Pai. Que a terra que recebeu essa palavra, ela seja uma terra fértil nessa manhã, e não uma terra, Senhor, doente. Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, que essa semente ela venha florescer, ela venha frutificar, ó Pai. Ela venha crescer nos corações, que nós possamos, ó Deus, dar ouvidos à tua palavra e não somente ouvir. Que nós possamos dar ouvidos àquilo que o Senhor está falando, que nós possamos obedecer, colocar em prática. Oração também é ação, Senhor, e nós queremos agir pela tua palavra, nós queremos ter posicionamentos de fé, nos movimentarmos dentro da palavra que o Senhor já liberou. Pai, que em nome de Jesus, assim como o Senhor usou a tua filha, que a nossa mente seja cheia da tua palavra, que a nossa mente, ela seja cheia desse alimento que cura, que jorra, Senhor, em nome de Jesus, que nós possamos declarar a tua palavra, que nós possamos meditar nela de dia e de noite, Senhor, para não pecar contra ti. Senhor, põe intimidade na palavra. Oh, Senhor, que durante todo esse dia, essa palavra venha, Senhor, trazer confronto, reflexão, indagação, que a nossa alma venha se sujeitar a essa palavra, Pai, em nome do Senhor Jesus, Senhor. Abençoa cada uma das minhas irmãs, abençoa cada lar. Hoje nós entramos nesse caminho de Betânia, e eu creio que grandes coisas o Senhor fará. Eu creio que um novo tempo, um tempo de relacionamento genuíno, de verdade se inicia, de sinceridade se inicia, Pai. E nós vamos caminhar contigo, a nossa mesa será tua, e a nossa mesa se estenderá. Não haverá mais mesas curtas, ó Pai, Ramachou, mas a nossa mesa vai se estender em relacionamentos, porque o Senhor será o centro dessa mesa. Em nome de Jesus, nós oramos agora, Senhor, por essa guerra, nós oramos agora por Israel, por todos esses países envolvidos, nós oramos por essas almas, ó Pai, que em nome do Senhor Jesus, essas vidas se rendam a Ti, Pai. Ó Espírito Santo, o Senhor é aquele que convence o homem do pecado e do juízo. Eu clamo a Tua graça, Senhor, eu clamo, Senhor, a Tua mão estendida, guardando esse povo, Pai, trabalha nos corações dos governantes, reina sobre esses lugares, Arabachou, que todo mal, tudo aquilo que não provém de Ti seja alinhado. Eu sei que o Senhor está alinhando, e tem momentos que é necessário a guerra, e a guerra não vem para destruir, mas a guerra vem para alinhar, e eu sei, ó Deus, que o Senhor não perdeu o controle. Trabalha, Senhor, sobre cada um, Senhor, dos Teus filhos nestes lugares, ó Deus, em nome de Jesus. Nós oramos por Minas Gerais, que o Senhor tenha misericórdia, que a Tua graça alcance aqueles que perderam tudo, não só bens materiais, mas vidas, Pai, entes queridos, aqueles que estão de luto, Senhor, que o Senhor alcance nessa manhã, trazendo bálsamo e cura aos corações, ó Deus. Nós entregamos esse mês de março nas Tuas mãos, para que o Senhor tome o governo, para que lares sejam guardados, para que territórios sejam guardados, físicos, em nome de Jesus, estados, países, Pai. Eu não sei a batalha no mundo espiritual, mas eu te peço a Tua graça, nos levanta como intercessoras, nos levanta na brecha, Senhor, para estar clamando e profetizando a Tua bênção em nome do Senhor Jesus, Pai. Nós te agradecemos nessa manhã, nós abençoamos, ó Pai, cada lar, cada família, cada uma das Tuas filhas que estiveram até agora, Senhor, ouvindo a Tua palavra. Em nome de Jesus, que a Tua bênção esteja sobre a casa, a família e sobre esse dia. Em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos, nós te louvamos, em nome do Senhor Jesus. Amém, amadas? Deus abençoe a cada uma, até o meio-dia,
em nome de Jesus. Amo vocês, Deus abençoe.